ao vivo, mais uma vez ao vivo, com o programa Cine Tiozinho. E a bola da vez é o cult Amor Sem Fim, de 1981, um filme dirigido pelo Franco Zeffirelli. Fizeram um remake, né? Existe uma versão mais nova do Amor Sem Fim, mas como o programa, né, chama Cine Tiozinho, vamos falar sobre a versão de 1981. E aí, Rodrigo Oliva, o que você achou? Olha, Pois é. eu estou cortando a sua paciência, eu estou abusando da sua amizade. Eu tenho plena Você me consciência. fez bom, assistir, né? Porque eu tinha visto muito fragmentos assim do A Hora do Pesadelo e rever esse filme, né? Ah, eu já tinha assistido na sessão da tarde, acho que no SBT, possivelmente, quando era adolescente, quando era criança, né? Mas para mim sempre esses desafios, para mim é desafio, né? Mas eu encaro como uma tarefa. E por mais que o filme seja um filme muito cheio de problemas de linguagem, técnicos, né? Assim, Sim. se a gente for fazer uma análise técnica dele, eu consegui pegar bastante coisa para discutir aqui, porque eu fui assistindo, fui anotando e fui pensando possíveis leituras e interpretações para ele. Uhum. Então foi uma experiência, eu reassisti, né, com um olhar diferente também, no domingo à noite, e tive uma experiência prazerosa de rever esse filme. Uhum. É Não sei se interessante, você porque quer que eu já comece a dizer algumas coisas. não, você começa, mas antes eu gostaria de fazer um breve comentário. Eu vi pela primeira vez na infância Amor Sem Fim, revi na adolescência, eu li o livro, né, no final de 2020. O filme, a versão de 81, reduz bastante o livro. E você sabe, né, Rodrigo? As pessoas que me conhecem sabem que eu não sou uma defensora dos livros. Eu acho que alguns filmes superam os livros, mas não é o caso do Amor Sem Fim. Esse filme de 81, eu não posso falar do outro, que eu não vi, mas esse filme de 81, ele reduz bastante o conteúdo, a mensagem, até a linguagem do livro. Né? O livro ele é muito bem trabalhado, não só como conteúdo, mas como linguagem também. E o filme ele é bem pobre, né, perto do livro. Eu considero um filme ruim. Aí você pode estar se perguntando, mas por que você escolheu um filme que você considera ruim? Eu já achei melodramático na infância. Né? Imagina a Silvia criança. Eu era super romântica. A minha tendência era adorar. Eu já achei o filme melodramático na infância. Né? Você falou que o filme tem vários problemas, realmente tem vários problemas, mas ele é um filme que impacta de alguma forma. Ele marcou uma época, né? Ele marcou os anos 80. Ele é um filme emblemático. Porque às vezes um filme ele é muito bom, a gente assiste, considera o filme muito bom em termos de narrativa, de estética, de conteúdo, e a gente esquece o filme depois. Sabe aquele filme que tira nota 10 em tudo, mas falta um brilho, falta uma coisa a mais, falta um borogodó? Então, Amor Sem Fim é um filme extremamente problemático, mas ele tem um brilho, ele tem um encanto, ele tem um magnetismo, né? É gostoso reassisti-lo. É horrível, a gente pensa, é horrível, mas é encantador ao mesmo tempo. Né? O Franco Zeffirelli, que é o diretor do Amor Sem Fim, eu sempre considerei o Franco Zeffirelli um cineasta mediano. Né? Ele é bom para ele era bom, né? Que ele faleceu. Ele era bom para contar as histórias de uma forma tradicional. Ele tinha essa vantagem, ele tinha essa qualidade, ele conseguia
contar as histórias de uma forma mais ou menos fiel ao texto original. Isso não aconteceu com o Amor Sem Fim, né? Mas, de qualquer forma, não que o diretor, não que o roteirista tenha que adaptar o livro de uma forma extremamente fiel, não é isso que eu quero dizer, né? Para começar, não foi o Franco Zeffirelli que adaptou, que fez o roteiro, né? Mas ele aceitou a adaptação feita. E também não acho que o roteiro tenha que contar fato por fato, né, que aparece no livro, mas eu acho que a essência tem que ser preservada. Você pode excluir personagens, você pode fundir personagens, você pode mudar alguns fatos, inventar alguns fatos, excluir outros, mas a essência, a espinha dorsal tem que ser respeitada. E eu acho que isso, em grande parte, não foi respeitada no filme, e eu até entendo por quê, porque se o livro fosse adaptado mesmo fielmente, o grande público não aguentaria, porque é devastador, né, o final do livro. O que o que o filme conserva, pega bem do romance, pega bem do livro, é o amor obsessivo. Isso realmente é muito bem retratado, isso é inegável, é muito bem retratado. Mas falta contar o final. E o final é muito importante, né? Mas, enfim, não estou aqui para falar do livro, vou falar do filme. Esse filme ele teve 2 indicações, né, positivas, uma indicação ao Oscar e uma indicação ao Globo de Ouro por melhor canção. Foi o que fez sucesso, foi a música tema do filme. Mas ele recebeu várias indicações para o Framboesa de Ouro. Eu li sobre Eu acho ele. uma grosseria. Framboesa de Ouro, gente, para quem não sabe, Framboesa de Ouro é o pior do cinema, né? Quando deu caca, quando deu ruim. Então, a atriz principal foi indicada, o ator, a atriz que fez a mãe, o Franco Zeffirelli, o roteiro, tudo foi indicado ao Framboesa de Ouro. Também foi indicado como o pior filme. Eu acho muito grosseiro, né? Fazer esse tipo de coisa, criar o Framboesa de Ouro. Eu achei que foi uma ideia assim de espírito de porco, mas tudo bem, ele existe, eu não podia deixar de citar. Eu acho que foi um pouco de maldade também, né, fazer essas indicações, mas o filme, como o Rodrigo falou, ele tem vários problemas, mas ele também toca em vários aspectos bem interessantes. Eu quero trabalhar com vocês a questão do amor obsessivo, a descoberta do amor na adolescência e as consequências de um amor devastador na adolescência, né? Então, mas antes eu vou passar a bola para o Rodrigo. Eu fiquei Eu pensando, falei que era um comentário breve, né? Porque acho que uns quase 10 minutos falando. Bom, como eu disse, né, para mim foi uma experiência também, assim, um pouco de buscar estabelecer algumas relações, né, que eu acho que isso é importante quando a gente analisa um filme. E aí me veio, assim, primeiramente, e aí você falou do amor obsessivo, né, e aí eu lembrei dos românticos, né, então quando a gente vai pensar, né, no romantismo como um manifesto dentro dos estudos literários, né, que sujeitos são esses, né, que sujeito que é o romântico. E quando a gente verifica, né, uma tradição, inclusive, dentro da própria literatura, a gente vê aqueles personagens, mesmo aqueles escritores, né, que amavam, né, no exagero, no amar demais, né? Fiquei pensando sobre isso, né? Se há um limite para amar e se o exagero do amor vira uma doença, né? Assim, ou vira uma patologia, enfim. Então, nesse sentido, esse personagem, né, o filme vai contar essa história de um amor à la Romeu e Julieta, digamos assim, né, a mesma, se a gente for verificar, né, pelo menos aquela estrutura mais básica, né, dessa história, dessa narrativa, está presente nesse enredo.
né? Então, eu tenho um romance, ah, um contato, né? E esse contato entre esses dois personagens, num primeiro momento, parece que é muito que as famílias, né? Que a família apoia, né? Mas depois a gente vai verificar que existe uma falsa, né? Uma hipocrisia nas questões que envolvem os aspectos familiares. Então, uma família que parece ser muito liberal, na verdade, não é tanto, né? Assim, é bastante conservadora. Mas a família, que é a outra, tem uma, né, a outra que parece ser mais liberal no final, que é a família do pai, do garoto, do David, no final, uma família também bastante conservadora, né? Principalmente a mãe. Então, a gente vai verificar esse embate, né? Esse choque familiar a partir desse romance entre uma garota, né, de 15 anos e um menino que já está um pouquinho mais avançado que ela. Primeira cena, uma das primeiras cenas mostra isso, né? Então, o professor questiona, né, que o lugar onde ele estava no lugar onde ele devia estar por conta da idade dele, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de adolescentes. Né? Então, acho que essa questão do romantismo me parece interessante para a gente pensar sobre isso. Né? Então, acho que o filme resgata um pouco esse lugar, que é um lugar estratégico dentro da própria história do cinema, né? Enquanto gêneros, né? A gente vai ter... Por isso que eu acho que o filme fez muito sucesso, e faz sucesso, Ai, filmes faz. assim, né? A música é Tem o linda. DVD. A música eu acho linda, né? Assim, É tipo, maravilhosa. e quando você ouve a música, mesmo que você use a parte instrumental dela, até hoje ela é uma referência. Nesses dias eu vi, inclusive, uma apresentação dessa música acho que no programa The Voice, uma cantora, uma criança cantou, e essa música, ela realmente ela se tornou um clássico. Uhum. E acho que tem, enfim, vai ter muitos filmes que vão ter também essa chancela da música, né? Assim, que às vezes vão ficar... A própria música, eu acho que vai levar o filme, né? Sim, sim, Né? no caso do Amor Sem Fim, Verão de 42, Os Tem vários Girassóis da Rússia, tem filmes que a música transcende. A Força acho do Destino, quando eu fui assistir a Força do Destino pela primeira vez, quando eu ouvi a música, eu fiquei emocionada. Pensei, puta, eu não acredito, essa música faz parte desse filme, eu já conhecia a música. Hã? sim, isso é muito interessante. Um outro ponto, né, assim, além dessa questão do romantismo, que eu acho importante a gente discutir, eu fiquei bem assim, impressionado, porque Hum, às vezes a gente tem aqui pessoas que nos ouvem que são jovens, né? Assim, que já tem sim. 20 anos, e a Silvia já tem mais de Um pouco 40, mais, né? mas tem pessoas que são mais, têm mais idade com a gente. Mas eu fiquei pensando assim nas representações do corpo, né? Que corpo estava sendo projetado em 1981. E olha só como esse filme é ousado, né? Sim. Assim, entendeu? Ele tem uma sensualidade, mas ele não explora muito o corpo da mulher. E eu achei isso muito interessante, né? Assim, pouquíssimas vezes a gente vai ver, principalmente nas cenas de sexo, o corpo da mulher sendo apresentado nu. E o contrário, os homens são expostos, né? De uma forma erotizada, mas o corpo dos personagens, tanto do personagem do David quanto do irmão do David, do irmão Da Jade. da Jade, Uhum. são apresentados, são expostos. Esse corpo que é um corpo já com essas características, já não, porque isso também já tinha acontecido no cinema, mas com essa exposição do masculino,
né? Então, isso me fez pensar bastante. Tem uma cena de aparece o peito da Brooke Shields e tal, mas assim tudo muito velado, mas ao mesmo tempo. E aí que é uma coisa que eu achei muito interessante na própria fotografia do Franco Zeffirelli, porque ele faz uma fotografia muito interessante nesse sentido de como ele apresenta o corpo sempre com sombra. Assim, então um corpo que vai ter partes iluminadas, mas sempre também assim meio numa certa obscuridade. Não, a Né? Então, fotografia do filme é lindíssima, tanto que a fotografia não foi indicada ao Oscar, né? Não, sério, a é fotografia é belíssima. verdade, porque ele trabalha muito com aquele tipo de iluminação que é direta, mas sempre deixa uma Uhum, sombra, assim, sabe? Eu achei isso muito interessante, principalmente nessa exposição do corpo. uhum, E fiquei pensando sobre aí, quando isso entra na minha reflexão de como as representações do corpo é, para a época. Então, olha só, um filme de 1980, a gente está com muita censura, não é só aqui no Brasil, né, é mundial isso. As pessoas pensam assim, mas é censura só no Brasil. Não, a censura existe no mundo todo, né? uhum, E então, assim, valores também na sociedade americana, né, que são expostos, que o cinema possibilita trans, né, transportar, né, assim, mudar, quebrar. Então, eu acho que o filme um pouco busca isso, polemiza isso e coloca um dedo na ferida, sim. até porque expõe, né, uma adolescente de 15 anos Hum, e apresenta uma questão sexual, né? Porque todo o conflito também que se dá a partir da própria mudança, né? O que faz com que esse romance não dê certo é justamente porque esses dois acabam tendo contato sexual, né? Então hum, isso que desponta para mim ali, tanto no pai, bastante opressor, né? uhum. E na mãe, porque a mãe por ser um personagem assim que eu achei talvez até um personagem mais interessante, Uhum. porque a mãe no primeiro momento, ela, e aí me chamou muita atenção uma das primeiras cenas, ela tem uma espécie de voyeurismo, né, assim, com Uhum. relação a o espaço da filha com o namorado, né? Mas Então ela as mães namoram por tabela. Quando a filha começa a namorar, começa a descobrir a sexualidade, para o pai é sempre muito traumático. Sempre não, mas na sim, maioria das vezes, para o pai é muito difícil encarar a mulher, a filha, como um ser sexualizado. Para a mãe é mais tranquilo. Então, assim, quando uma filha arruma um namorado, a mãe namora por tabela. Quando a filha arruma um namorado, o pai perde a menininha dele. isso eu fiquei, eu acho que o filme toca um pouco nisso. E ao mesmo tempo a mãe se coloca também de uma forma muito seduzida, né, pelo genro, né? Então acho que isso fica até no final, e talvez o filme incomoda um pouco, porque também não caracteriza muito bem isso, né? Principalmente aí eu acho, uma opinião minha, na representação do ator. Né? A atriz também não pega muito isso, mas assim, na representação do ator, de mostrar que estava psicologicamente afetado com aquele embate, né? Porque, Uhum. de certa forma, isso fica meio que nas Não é tão entrelinhas, bem trabalhado pelo filme. mas no E aí era fim, uma questão, quer dizer, aparece, é nítido, mas poderia ser isso. mais explorado. É engraçado, né? Você falando de elenco, eu não vou dizer que eu gostei do desempenho da Brooke Shields, mas eu acho que. Eu não estou criticando, tá? Nem elogiando, nem criticando.
Mas um elogio que eu gostaria de fazer a Brooke Shields é o seguinte: a ousadia dos filmes, né? Ela participou de Menina Bonita em 1978, né? Ela faz uma prostituta mirim. Em 81, Amor Sem Fim, ela fez a Lagoa Azul também, a primeira versão da Lagoa Azul, que eu não lembro exatamente do ano, acho que foi em 80, não tenho certeza, né? E eu acho isso muito interessante, porque era uma outra atriz, né, que tinha sido convidada para fazer a Lagoa Azul, uma atriz que trabalhava na série Os Pioneiros, né? E ela não aceitou, porque tinha que usar pouca roupa, enfim, aí a Brooke Shields encarou. E é um elogio que eu faço. A Brooke Shields, ela, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, ela encarou desafios muito pesados, sendo uma menina, né, sendo bastante jovem. Ela é de 67. Quando ela fez Menina Bonita, ela tinha 11 anos. Então, eu acho que isso diz muito, né, de uma pessoa, e isso diz muito de um ator, né? Eu acho problemático um ator que tem medo de aparecer com pouca roupa ou de fazer uma cena mais erótica. Que ator é esse? E ela expõe, né? Ela expõe o corpo, né? Tipo, todos Sim. os filmes delas têm essa exposição do corpo, mas isso é muito interessante. E tem uma profundidade. O pessoal tira sarro da Lagoa Azul e tudo, mas é um filme. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar em novembro no Cine Tiozinho, a Lagoa Azul. É um filme com muita Ah, potência. eu acho lindo. Eu adoro, eu adoro a Lagoa Azul. Comprei o DVD também. Enfim, mas o Amor Sem Fim, você tocou na questão, né, da mãe. Na verdade, existe uma questão da mãe, da Jade, existe uma questão do pai, do David. Os dois ficam É. muito contaminados pela paixão da Jade e do David. E a paixão, o amor romântico, quando eu falo amor romântico, eu estou me referindo à paixão, né? O amor romântico, ele contagia mesmo as pessoas. Ele é pior que Covid, né? Você pega no ar, né? Quando alguém está vivendo um amor romântico intenso perto de você, isso vai mexer com você em algum sentido. Se você está num relacionamento, você vai questionar se esse relacionamento tá bom mesmo. Se você não tem um relacionamento, talvez você fique com muita vontade de viver um relacionamento. Se você já teve uma grande paixão na sua vida, talvez você sinta vontade de reencontrar essa paixão ou de se apaixonar novamente por uma outra pessoa. E a mãe da Jade, eu acho que ela coloca em xeque o casamento dela, a relação dela, por causa do amor romântico, por causa da paixão da Jade e do David. E o pai do David acaba se separando da esposa e fica com uma outra pessoa, fica com uma outra mulher, porque ele também sente vontade de viver aquilo. Ele viu a Jade uma única vez, o pai do David, os dois andando de bicicleta, inclusive a capa aqui, né? É a capa do DVD. É justamente a cena em que eles passam de bicicleta e eles cumprimentam, né, o pai do David. E foi a única vez que o pai do David viu a namorada do filho. E aquela imagem ficou na cabeça dele. Ele quis viver aquilo. E ele quis resgatar as emoções da juventude. Então é interessante, um dos temas interessantes do Amor Sem Fim é perceber como o amor romântico, como a paixão, ela é contagiosa, né? Como ela tira as pessoas da zona de conforto. Então aquele amor devastou, foi devastador para todos, de jeitos diferentes, em medidas diferentes, né? Foi devastador para o pai da Jade, porque ele perdeu, de certa forma, a filha dele antes da hora. Ele não estava preparado para perder a filha dele. Eu não sei se você prestou atenção, é um detalhezinho, mas que me capturou. Para mim, é um dos pontos altos do filme. É bem no começo, quando a música In the Last Love está sendo cantada numa festa na casa da Jade, e a Jade está perto do pai dela. De repente, ela se desprende dos braços do pai e vai para o lado do David. Aquilo foi extremamente metafórico, né? Ela deixou de ser a menininha, a filhinha do papai, e agora ela estava se tornando uma mulher. E o pai não suportou. Aí você falou, né? Pelo fato deles transarem, isso detonou toda a crise.
eu concordo com você e vou mais além. Não era o ato sexual em si, simplesmente, mas era a paixão. Porque eles podiam transar de vez em quando, meio que às escondidas, e aí os pais fariam vista grossa, a mãe arrumaria um jeito de falar sobre pílula anticoncepcional, e as coisas caminhariam, né? Aos trancos e barrancos, mas caminhariam. O que foi insuportável, na minha opinião, além da relação sexual, foi a paixão dos dois. Porque quando duas pessoas estão apaixonadas, é como se elas fechassem as portas do mundo. Né? Entre elas e o mundo, né? Existem portas que ficam trancadas. E ninguém suporta a porta na cara. Então, essa porta foi fechada na cara do pai da Jade, na cara da mãe da Jade, na cara dos irmãos. Foi fechada na cara de todo mundo. Foi o irmão dela que levou aquele rapaz para casa, e de repente ele já não era mais o protagonista, era o meu amigo, eu apresentei para a família, de repente ele já ficou em segundo plano. Né? Aquele irmão da Jade, lá, que foi feito pelo James Spader, é um tipo totalmente narcisista para mim. As coisas tinham que acontecer do jeitão dele. Né? Agora, eu também não vou dizer que o amor deles não fosse preocupante. Uma menina de 15 anos que passa a noite em claro, transando, no dia seguinte, na escola, ela mal consegue ficar com os olhos abertos, é uma situação preocupante. Né? E, como eu falei no início da live, que eu ia falar sobre amor obsessivo, descoberta do amor, né, na adolescência, e os impactos, né, do amor louco na adolescência. A Jade tinha 15 anos, ela não tinha estrutura emocional para viver aquela natureza de relacionamento. Eu não estou falando nem do sexo. Eu estou falando da intensidade amorosa. Ela era uma criança, praticamente. Com 15 anos, você pode até namorar, você pode até transar, mas você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que ir ao cinema com seus amigos, né? Você tem que ter uma vida social. Uma pessoa com 15 anos, ela está se integrando ainda à vida social. Ela tem que, sei lá, aprender uma língua, praticar um esporte, tocar um instrumento musical. Ela tem que se descobrir, se conhecer. E ela fica só naquela coisa com o David. Ela não estuda, ela não interage com outras pessoas. E isso em qualquer fase da vida é nefasto. Mas uma menina de 15 anos não tem estrutura emocional para suportar as consequências de um amor louco. Tanto que, para mim, assim, a cena mais bonita do filme é a cena final. Quando a mãe dela diz que tudo aconteceu muito cedo para você. Mas o bom disso é que você vai ter muito tempo para entender. Quer dizer, ela vai ter uma vida inteira para entender o que aconteceu com ela. Eu acho, claro, a vida de cada um acontece de um jeito, nenhuma vida é perfeita, as coisas vão acontecendo e você vai lidando, né, com os acontecimentos, você vai ressignificando, traduzindo, conferindo sentido conforme as coisas vão acontecendo. Mas de fora, como um olhar de fora, como assim, olhando como psicanalista, eu achei profundamente triste ter acontecido tudo aquilo aos 15 anos. Se tivesse acontecido aos 22, aos 25, talvez não tivesse dado certo também, mas provavelmente não seria tão trágico. Quer dizer, a vida dela já foi marcada por uma tragédia. Tá? Talvez isso tenha um lado bom. Talvez, se a Jade fosse uma pessoa e não uma personagem, talvez isso tornasse ela muito mais forte, muito mais madura, muito mais preparada para uma série de situações. Né? Talvez ela fosse até melhor em alguns aspectos, mas é um trauma muito grande, né? Para uma menina tão nova. E a queima da casa, né? O David coloca fogo. E assim, literalmente, ele coloca fogo literalmente na casa, mas ele já tinha colocado fogo antes. Colocou fogo na sogra, colocou fogo em tudo. Aquelas relações ficaram todas tumultuadas. E você tocou num ponto muito interessante. A família da Jade, para mim, era altamente hipócrita.
É aquela coisa, vamos fumar maconha, somos legais, somos liberais. Mas no fundo, eu acho a família dela mais careta do que a família do David. A família do David é aquela família careta assumida. Pelo menos eles são o que são. Agora, a família da. Eu vi dessa forma. A família da Jade é aquela casta, gente. Eles enganam. Né? E o David se deixou iludir por isso. Ele entrou, ele achou que ele fazia parte daquele mundo, mas ele não fazia parte daquele mundo. Né? E na hora que entrou a sexualidade, na hora que entrou o amor full, as portas se fecharam. O fogo já estava lá dentro. O fogo que o David colocou só foi a pá de cal. Né? E eu acho interessante, no filme isso não fica tão claro, assim, até dá para perceber, mas não tanto, no livro essa questão é mais bem trabalhada. Eu vejo o David como um borderline, porque ele não tem nenhum controle em relação às emoções dele. A Jade é intensa, ela é passional, mas o David, ele não consegue controlar. Ele não consegue ficar um mês longe da Jade. Ele não consegue dar aquele tempo para a família se reorganizar, tentar entender o que está acontecendo. Tudo bem, ele é um garoto, fica ansioso, normal, mas é demais. Ele já explode muito rápido. As reações dele são muito fortes. Evidentemente, existe um transtorno ali. O David tem algum problema sério. Né? Ele não consegue. Não é só o amor louco, é o amor louco vivido por alguém que tem um desajuste. E é isso que mostra no livro. A Jade não consegue sustentar esse amor. Por muito tempo ela sustenta. Chega uma hora que ela não consegue sustentar mais, sabe por quê? Porque a Jade não tinha um transtorno. Ela saiu da adolescência. Ela quis outra coisa para a vida dela. O David, pelo fato dele ter um transtorno, ele nunca saiu da adolescência. E ele nunca vai sair da adolescência. Quer dizer, se ele fosse uma pessoa, ele nunca sairia da adolescência. Então, é um elemento que se perdeu nessa tradução. A Jade seguiu em frente. Ele não. E eu acho que isso é importante, mas assim, talvez para um grande público isso não seja muito interessante. Né? Mas é interessante perceber, Rô, que qualquer pessoa pode amar loucamente, qualquer pessoa pode se apaixonar perdidamente, fazer loucuras, né? Mas uma pessoa sustentar por tanto tempo um amor louco, existe alguma tecla desafinada. Fora. Fora da... Sim. É complicado, né? Eu estava pensando aqui sobre essa questão, né? Assim, porque a representação que se estabelece do personagem, né, do David, me fez pensar também por esse lado de um... Por isso que eu falei, assim, de um romântico. Você já vai numa questão diferente, mas desse romântico que que não tem um limite. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, meu, será que existe um limite para amar? E é verdade, porque assim, só se a gente for pensar em relações assim muito assim, banais, assim, né? Por exemplo, aquela pessoa que devota muito amor, também ela é cansativa, né? Enjoa. Só que também, assim, ficar sem também não é horrível. Assim. Tem um meio termo. Então, assim, não sei, essa devoção do afeto também, assim, essa hiperbolização, esse exagero do afeto, para mim, ele é nocivo. E aí eu acho que é onde entra, né? Claro que aqui tem uma discussão psicológica, psicanalítica, enfim, você traz essas coisas que são mais desse campo, mas não sei, quando eu coloco isso para os meus afetos, assim, eu começo a ficar com medo. Porque, na verdade, assim, cai muito naquele espaço, você falou do borderline, né?
mas também acho que cai muito naquela coisa da sociopatia, não é? Da psicopatia, O desse borderline lugar. ele é bem diferente da sociopatia e da psicopatia, mas ele causa estragos também. Sim, né? Porque, meu, para quem está do outro lado, realmente não é fácil sustentar. Não dá, gente. A Jade adorava ele, mas chega uma hora que não dá, a pessoa ela suga a tua alma, e isso acontece com namoro, com casamento, com amizade, com tudo. Eu tô sugando você. Pois é. Ah, Olha, brincadeira, gente, é porque eu coloquei ele para ver A Hora do Pesadelo. Eu amo A Hora do Pesadelo, mas é que eu amo filme de terror. O Rô não gosta muito. Aí eu peço para ele na última hora. Aí depois eu coloco ele para ver um melodrama. Eu tô abusando. e é interessante, você falou do melodrama, né? Que é um gênero que eu particularmente gosto muito, né, até de estudar. Mas assim, se a gente for verificar, e acho que o filme ele agencia algumas questões do melodrama, né? Assim, por isso que também aponto que o filme faz muito sucesso, principalmente com o público feminino, né? Sim. Assim, então, apesar que eu também acho que esse sucesso que fez esse filme na época foi muito a partir dessa questão da própria exposição do corpo, né? A Da sensualidade. sensualidade, acho que vai um pouco por isso. Até porque, assim, uma ideia do melodrama é que o bem sempre vença, né? Mas quem é o E, bem, no caso? então, nesse filme, para mim, não fica muito demarcado que o bem e o mal, assim, talvez seja um envezamento assim, da própria ideia do gênero, né? Porque isso assim não fica muito claro, né, numa trajetória de herói. E a gente também não vê assim, tipo, não tem um herói, né, assim. Então, tanto a Jade quanto o David, que são os personagens principais, até o David a gente poderia até pensar como um anti-herói, porque por mais que a gente não concorde, né? Pelo menos eu, tô falando por mim, a mulherada vai me matar. Mas assim, às vezes a gente também não incrimina muito ele, né? A gente não julga muito ele. Quem vai te matar? Eu não ouvi quem vai te matar. Algumas mulheres, né? Ah, sim, A sim. mulherada. Mas eu Uhum. falar sobre isso, eu Da falei com pena ela dele. no domingo, porque tem muito disso também, né? Assim, desse processo de identificação que se estabelece a partir desses estereótipos, né? Então, nesse filme, acho que isso não fica assim muito Não. É um ponto delimitado. positivo, porque foi bem citado isso, Rô. É característica do melodrama criar esse maniqueísmo, porque o melodrama é Sim, uma estrutura que tende a simplificar, né? Agora, realmente o Amor Sem Fim não traz esse tipo de simplificação. É engraçado, né? Eu, em tese, teoricamente, eu digo que eu não gosto do melodrama, mas eu amo Cinema Paradiso. É o meu terceiro sim, filme favorito. E Cinema Paradiso é um melodrama. é, Não deixa de total. ser. Não deixa de ser, né? Então, eu gosto de outros melodramas também. Mas eu não sei, depende muito do jeito que esse melodrama é trabalhado. Porque, assim, o melodrama é como o terror. O filme de terror bem trabalhado, nossa, ele te assusta, ele te angustia, você fica com medo até de ir ao banheiro à noite. Mas se a estética, se a linguagem do filme de terror não for bem trabalhada, ele vira uma comédia. Ele fica É, ridículo. E o melodrama também tem disso. Se você colocar um tempero a mais, se você exagerar, colocar uma colher a mais de qualquer coisa, ele vira uma palhaçada. O melodrama bem trabalhado, ele te leva às lágrimas, ele te leva a emoções profundas, você fica transtornado. Agora, se
tiver uma pitada a mais de qualquer coisa, já vai para o caricato, já vai para o ridículo. E eu senti isso um pouco em alguns momentos do Amor Sem Fim, né? Aquela cena em que a Jade começa a gritar porque ela quer remédio para dormir, aquilo fica muito over. Eu acho que aquilo podia ser trabalhado com um pouco mais de delicadeza, com um pouco mais de sutileza. É um exemplo que eu estou dando. Essa é uma característica também do melodrama, né? Isso se estabelece até na questão desse lugar, né, das representações dos personagens mesmo, esse exagero, né, como você coloca, né, realmente. Uma outra coisa assim que eu achei, não é uma discussão mais filosófica, mas assim que eu acho interessante de trazer aqui, eu acho que o filme vai trabalhar é essa questão do proibido, né? Tipo, da liberdade em contraposição com o que é com a proibição, que de certa forma está no cerne, tá no centro, né, das relações familiares, né? Principalmente quando estamos em núcleos bastante conservadores. Então a gente vai, o filme acho que vai mostrar um pouco isso, né? Esse embate entre o proibido e a liberdade, né? Por isso que eu falo que o que mais me impressionou foi esse lugar do corpo, porque é pelo corpo que a gente se liberta, né? Ah, que doido isso. Conhece na cabeça. É muito bem citado, Rô, porque existem pessoas que são totalmente livres no pensamento. Elas pensam e falam o que elas querem. Mas nas atitudes, eu coloco o corpo no campo das atitudes, eu coloco o corpo no campo da ação. Mas na ação, as pessoas são muito restritas. Existem pessoas que já têm uma liberdade corporal, uma liberdade de ir e vir e de fazer as coisas, mas é prisioneiro do pensamento. Não consegue se desprender de certos valores, de certas teorias. A pessoa vive de um jeito completamente libertário, mas na cabeça ela acha que tudo aquilo está errado, né? E isso é muito interessante verificar esses dois tipos de prisão. A grande beleza é quando você consegue. A grande beleza é o nome de outro filme. A grande beleza é quando você consegue se libertar inteiramente, né? No campo corporal, das ações, e também no campo das ideias, do pensamento, da fala, né? Eu acho que normalmente a libertação começa quando tem essa libertação total, né? Eu acho que normalmente começa pelo pensamento, pela fala, pelo pensamento. A gente começa a falar e começa a materializar, daqui a pouco já está agindo, né? Normalmente eu acho que esse caminho é mais fácil, né? Não que o outro não seja possível, é o inverso, se liberar primeiramente pelo corpo, sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Mas é interessante essa colocação que você fez do corpo. O filme tem esse impacto, ele é realmente um filme que provoca, ele é um filme avançado para os padrões da época, né? Melodramático demais, né? Ele é meio apelativo, enfim, não é aquele filme, em relação ao livro, deixa muito a desejar, né? Mas enfim, ele tem a sua importância, ele tem o seu valor, ele traz problemáticas importantes. Né? Às vezes, como eu falei no começo da live, às vezes um filme nem é tão brilhante, mas ele marca de alguma forma. E às vezes um filme é todo construído de uma forma muito harmônica, tudo muito encaixadinho, você não encontra nenhum defeito no filme, e nem por isso o filme emplaca, nem por isso você lembra do filme, você assiste e depois esquece. Né? Isso é bastante comum. Por exemplo, tem um filme assim que, claro, é outra medida, mas que eu lembro quando eu assisti
quando eu era criança, adolescente, que é o Meu Primeiro Amor, né? Lembrei desse filme hoje de manhã. Sério? Foi um filme extremamente, para mim é um filme melodramático, Hum. assim, e eu nunca, foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema, Eu no assisti no cinema. cinema também. E assim, eu tenho uma memória desse filme afetiva e assim, porque foi um filme que me fez chorar, né? Assim, talvez seja o primeiro filme que me fez chorar. Nossa, E eu então é chorei, muito. eu quase me transformei numa poça de água no cinema. A minha melhor amiga sentada assim ao meu lado, Silvia, você está chorando? Não! O que as abelhas Gente, não fazem. já O já que tem abelhas 30 não. anos. 30 anos, filha. Até mais, né? Será que. 92. Nossa, 30 anos. É. É, já estava com Olha, já 14 já anos. fica a dica para o Cine Tiozinho, tá? Meu primeiro amor. É, e é um filme que vai mostrar um pouco também, claro, com outras medidas, mas assim, é que acho que pega a gente por outro lugar, mas de certa forma representa muito. Não é um filme, não é. Tem outro filme que eu acho que é da mesma época, eu acho que é o Jardim Secreto, que já é um filme que não fez tanto sucesso como Meu Primeiro Amor, assim, Mas é que é maravilhoso. lindo, né? É lindo Jardim Secreto, filme de Lindo. infância também. E então são medidas diferentes também, né? Esse espaço que a gente está aqui sempre discutindo. Mas eu ainda acredito que tudo é comunicação, tudo é arte. Não, O que eu permite com comecei, que a gente discuta, né? eu O que comecei falando que o filme era ruim, né? Mas assim, é ruim por esse viés mais intelectual que a gente traz em outras lives, principalmente no Cine for Live, mesmo pegando o Cine Tiozinho, eu trabalhei filmes aqui no Cine Tiozinho que eu considero bem melhores, mas assim, um filme ser problemático, né, eu digo que ele é ruim porque ele tem muitos problemas, mas não significa que ele não tenha seus pontos de interesse. É como a Atração Fatal, que eu trabalhei aqui em abril, né? Não sei se foi em abril, não, foi em março que eu trabalhei no Cine Tiozinho. É um filme que eu vejo como altamente problemático, a Atração Fatal, em termos de conteúdo, não em termos de linguagem. Mas é um filme super magnético, tá no meu top 100, entendeu? Eu gosto. Mas assim, o filme ter problemas não significa que ele não possa contribuir em algum sentido, que ele não possa permitir uma discussão interessante. Como eu escrevi num post hoje, que eu vou publicar ainda, né, Ai, que que medo. assim, Quando você diz assim, é porque você veio com tudo. eu venho com sangue nos olhos, né? E fel na alma. Assim, que ter problemas e conflitos faz parte da vida. O inaceitável é ser raso. É, Quer dizer, problema, defeito, todo mundo tem as suas manias, as suas esquisitices, os seus traumas. Perfeito, até aí tudo bem. O que é inaceitável é ser raso. É ser uma pessoa que não se permite voos mais altos. Uma pessoa que fica presa naqueles 2 ou 3 interesses, naqueles 2 ou 3 assuntos, né, que só liga para status, que não quer nenhum debate mais profundo, que só quer ver as aparências. É isso que não dá, né? Então, acho que esse post meio que veio ao encontro de tudo que a gente está falando, né? Que é importante a gente extrair as coisas interessantes, mesmo daquilo que aparentemente é problemático, é falho, tá? Existem filmes problemáticos, mas nem por isso eles carecem de conteúdo, né? Eles, mesmo com problemas de linguagem, mesmo com problemas de narrativa, eles podem permitir reflexões, debates, e é o caso do Amor Sem Fim. Eu gostaria de mostrar o trailer, compartilhar aqui o manda trailer. aí.
Enrico Zeffirelli, the director of Romeo and Juliet, My first love, now tells a modern story. your every breath that I take, your every step I make. Brooke Shields, Martin Hewitt, I want to share. Endless Love. When they were together, it felt as if the outside world no longer existed. I'll never stop loving you. But it did. I don't know what to do about this. I'm so happy to hear you say that. You're always so definite with the children. Let's all be open about sex. Wow. They certainly got the idea. Damn it, that's not fair. The girl is 15 years old. I don't want to be told. You're just jealous. You're jealous of us. David, you and Jade won't be seeing each other for a while. You can't do this. I want you out. What the hell's going on? I started the fire. I set fire to the house. If that kid comes near me or anybody in my family ever again, I'll kill him. You've got to get me out of here. I'm holding on day by day. It was a once-in-a-lifetime thing, David. But you have to let it go. Brooke Shields, Martin Hewitt, Endless Love. Not more. Jade, not over. Look at me. It's not over. If love existed in the world, the way it does in the mind, it would last forever. Uhum. Olha, mesmo para quem não entende inglês, já deu para perceber pelos gritos, né? O estilão do. E é interessante, né, Rô, como essa questão do incêndio, né? Como o incêndio sempre pontua melodramas. O incêndio sempre traz essa questão da tragédia, da destruição, mas também de um recomeço, de uma nova fase. É como se aquele fogo fosse até uma purificação, né? Colocasse as coisas nos seus devidos lugares, porque estava tudo meio hipócrita, estava tudo meio... Tudo tinha uma cortina de fumaça, né? Aquele incêndio colocou tudo às claras, iluminou tudo. Né? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu olho para você, você me inspira. Ai, Nossa, eu não tinha pensado, mas é verdade, né? E... Não, a questão do fogo como recomeço, sim, eu sei disso há séculos. Mas no caso, assim, o que foi um insight para mim agora é essa questão mesmo, porque antes tinha cortina de fumaça, né? Era tudo meio velado, as pessoas falavam meias verdades, e o fogo descortinou tudo. E você sabe, se a gente for pensar, claro que é uma análise um pouquinho mais profunda. Talvez o filme Amor Sem Fim, ele se aproxime mais do gênero da tragédia do que do melodrama, né? Por conta até dessa... Eu acho que a gente até discutiu, assim, porque, pelo menos, assim, é uma percepção que eu tenho, assim, que na tragédia, os personagens não tem saída. Aquilo que você disse, né? Para Jade, não tinha mais saída, né? Eles não iam ficar juntos, né? Então, e no gênero da tragédia, isso de fato é bastante marcante. Né? Mas eu acho que o melodrama ele está acoplado à tragédia, que é diferente do drama. Sim. O drama ele exige uma
uma reflexão maior, mais profunda. Ele não vai muito para o lado da catarse, né? Ele é mais sóbrio. O melodrama, para mim, está muito ligado à tragédia, como A Lei do Desejo, do Almodóvar. Sim. Né? Não tem o que fazer, é a ruína, a única saída é a ruína. Então, eu acho que existe o melodrama, apesar de ter a palavra drama no meio, eu acho que o melodrama está junto com a tragédia, diferente do drama, né? Em que no drama a pessoa pode se ressignificar. Road movie, por exemplo. Normalmente o road movie é drama. Você pega o Thelma e Louise. O Thelma e Louise é uma exceção, porque é um road movie. Mas não é um drama. É uma tragédia. Para mim, o mais bonito do road movie é essa transformação dos personagens. É como Transamérica, é como Central do Brasil, Perfume de Mulher, né? Pequena Miss Sunshine. São filmes em que os personagens eles passam por uma reflexão, por uma mudança interna. Eu fiz a live do Lua de Fel, né? E é uma espécie de road movie também, só que no mar, mas tem esse componente de tragédia, porque um casal morre, outro casal fica ferrado das ideias, né? Então, o que eu acho mais legal no road movie é quando ele permite essa transformação positiva. Agora, isso não significa que eu esteja criticando Thelma e Louise, isso não significa que eu esteja criticando Lua de Fel. O que eu estou dizendo é o seguinte, que eles, apesar de serem road movie, eles não carregam essa qualidade maravilhosa que o road movie tem, que é a transformação positiva. Mas Lua de Fel e Thelma e Louise são filmes maravilhosos por outros motivos, por outras razões. Legal. Vendo assim, tudo que você olha assim, falando. Você gostaria de fazer mais algum comentário para fechar? Eu queria agradecer o convite, né, para participar do Cine Tiozinho. Estava lendo aqui até o 9º, né? Nossa! Passa rápido, né? Pois é. Começamos com o Woody Allen no ano passado. E falar, né, que é importante nessas experiências de assistir filmes em várias medidas. E o que a gente faz aqui é esse exercício também, não só de comentar os filmes, né, analisar os filmes, mas também potencializar reflexões, né? Porque é assim que a gente transforma as coisas, né? A gente falou de transformação no road movie, mas eu e a Silvia acho que também temos essa intenção quando nos juntamos aqui para discutir coisas que nós gostamos. Então é isso, queria agradecer a todos, a você, uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, às vezes as pessoas vão assistir em outros horários, e até mais. E no domingo eu e a Silvia estaremos no Cine for Live, às 17h30. Não, 5h30. É 17, é verdade. 17h30. Com o filmaço do Pedro Almodóvar. Mas é no canal Psicanalista Silvia Marques, tá? Não é aqui no Família da Arte. Então, perfeito. Domingo, fale com ela, do Almodóvar, né? Às 5h30 da tarde. Eu e o Rô de novo. Rô e eu. Estaremos lá. Beijo, tchau, Rô. tchau.